Shalom, boa noite a todos. Convido você a mais uma live nesta quarta-feira para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, amém? Convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento. Então corre lá, pega a tua Bíblia, vem acompanhar comigo a palavra do Senhor. Em Salmos 67, vamos lá abrir a palavra de Deus? E o título fala assim: o reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Eu convido você nessa noite a orarmos a esse nosso Deus Todo-Poderoso, a levantarmos um clamor a esse Deus que pode todas as coisas. Eu convido a você a direcionar o seu coração a esse Deus Todo-Poderoso. Você falar com Ele nessa noite. Você chamar a presença dEle nessa noite. Chame a atenção de Deus para você nessa noite, para que Ele venha ouvir a tua voz. Vamos orar comigo nessa noite? Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és soberano entre todas as nações da terra. Tu és Deus. Foi Tu que formaste, meu Deus, essa terra. Tu que formastes a cada homem, Pai. E nós estamos aqui, Pai, para entrar na Tua presença, Senhor. Vem nos limpar, meu Deus, de todos os nossos pecados, de nossas iniquidades, para que possamos nos achegar a Ti e chamar a Tua atenção para nós. Pai, envolve-nos, meu Deus, em Teus braços de amor, Pai. Queremos sentir a Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir o Teu toque suave, Pai. Ô Espírito Santo, vem e traz o Teu consolo sobre nossas vidas. Porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por mais uma quarta-feira, que podemos adentrar a Tua presença e clamar o Teu santo nome e dizer o quanto o Senhor é o Todo-Poderoso em nossas vidas. Eu convido você a louvar a esse nosso Deus Todo-Poderoso, a entoarmos louvores a esse nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Deus. Oh, Senhor. Só Tu, Senhor, é digno de glória. Eu Diminua, que Ele apareça, que eu me constranja
a unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Que Adonai Imanu, mi Hassané, que venho. Que Adonai Imanu, mi Hassané, que venho. Dale a Adonai, le haleoto. Dale a Adonai, le haleoto. Hale, oh le haleoto, oh na hale, oh le haleoto. Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Subamos ao seu monte para guerrear, subamos ao seu monte para adorar, vamos subir para adorar, vamos subir para adorar, vamos subir, subir, subir para adorar, vamos subir, subir, subir para adorar, oh na hale, oh me hale, oh na hale, hey, hey, oh, oh ne hale, oh. Aleluia, glória a Deus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Só Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Abençoe a todos neste momento. Aleluia. Para a honra e glória do Eterno. Sejam abençoados nessa hora. Amém. Amém. Estamos aqui juntos para mais uma transmissão desta live, né, do nosso culto hoje de ensino. Também estamos transmitindo aqui pelas redes sociais. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O som tá bom aí, Janderson, dá uma... Ok, tá legal. Hoje conseguimos aí fazer um ajuste, que eu acredito que ficou um pouco melhor. Graças a Deus conseguimos aqui fazer um ajuste. Pela direção do Senhor, Deus é bom. Amém, queridos? Eu quero pedir, né, que você possa compartilhar essa transmissão com seus contatos, transmitir aí, compartilhar aí no grupo da congregação para que os demais irmãos possam acompanhar e também acompanhar os outros grupos também, né, para compartilhar os outros grupos da missão, né, o grupo dos pastores. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Já só anotou aqui para mim alguns nomes. Amém, meu diretor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigado. Aleluia. Estamos aqui. Quantas pessoas estão online? 10. Estamos com 10 pessoas online. Estou aqui com a diaconisa Joelma. Shalom. Amém.
nosso presidente, apóstolo Tomé Tavares, seja bem-vindo, querido. Que satisfação tê-lo aqui, tá bom? Que nossa querida obreira Claudiane Cruz, seja bem-vinda, filha. Meu pastor William Silva, estamos juntos, meu pastor, obrigada. Estou aqui com a nossa amada discípula Márcia Regina, que Deus te abençoe, querida. A irmã Irlei Nogueira, Deus te abençoe também, amada. Tá? A nossa obreira Alessandra Maria, que está aí, assiste um vídeo, assiste outro, na correria, né, irmã Alessandra, por conta da faculdade, né? Deus te abençoe. Minha pastora Sônia Macedo, minha pastora aqui, bênção, Deus lhe abençoe. Um grande abraço para a congregação EMASF, Vale da Bênção. E aqui também com a nossa querida irmã Ruth, que Deus te abençoe, querida. Um grande abraço, tá? Continue conosco nessa transmissão, tá? Meu pastor William também, um grande abraço aí para a MASF, Grande Vitória, tá bom? Minha diaconisa Joelma também, um grande abraço para a MASF, Grande Vitória, tá? Um abraço, meu apóstolo também, para a nossa bispa Arisa, tá? Em nome de Jesus. E sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém que entrou agora? Mais alguém na transmissão? Tranquilo, né? Estou para 12. Beleza. Então você que está assistindo a transmissão, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Aleluia. Muito bem. Queridos, nós estamos aí o decreto governamental, ele foi prorrogado e ele não contempla, né, as igrejas para permanecerem fechadas. Bom, a gente precisa usar nesse momento um pouco de bom senso. O decreto ele termina agora no domingo, né? Então até domingo nós não iremos fazer culto, né? Congregacional ainda. Porém, a partir de segunda-feira, teoricamente já estamos liberados para fazer o culto nas congregações. Em relação a isso, nós voltarmos definitivamente. Até quarta-feira nós vamos dar uma resposta definitiva para todos os pastores. Eu vou conversar com o nosso apóstolo, com o bispo Carlos, vou conversar com a diretoria da igreja, né, junto com a apóstola Deus, e a gente vamos conversar com alguns pastores e ver como que nós poderíamos fazer esse retorno. Se tudo der certo, possivelmente passando esse domingo no próximo já voltaríamos, amém? Porém, como eu disse, até quarta-feira da semana que vem nós vamos dar essa resposta em definitivo, tá bom? Então, fique bem atento às notícias aí, tá? E aos nossos comunicados, principalmente aí no grupo, tá? Da igreja. Muito bem. Deixa eu passar também um outro aviso importante. Eu estou dando como sugestão para os nossos pastores que nós possamos fazer assim, vamos lá. Eu tenho uma sugestão para dar para os nossos pastores, que é o seguinte, algo que eu estou fazendo lá na MASF Colônia Terra Nova. Neste domingo será o culto de Santa Ceia. E não é por conta da da paralisação que nós vamos deixar de fazer a celebração da Santa Ceia. Então nós estávamos pensando e analisando, eu cheguei a uma conclusão e gostaria de compartilhar e orientar os nossos líderes dessa forma proceder, tá? Que é o seguinte, domingo pela manhã, das 9 horas até 11, 11h30, eu e a bispa Kessia, minha esposa que está aqui, nós estaremos na congregação para receber os irmãos que irão ceiar conosco, tá bom? Nós não iremos fazer cultos, né? Os irmãos podem chegar entre 9 até 11 horas, que irão, mais tardar 11h30, que irão ceiar conosco. Vai ser um momento rápido para receberem a ceia, nós orarmos e cada um depois, de forma breve, já retornar para sua casa, né? Então não vai ser um culto. Então, gradativamente, conforme os irmãos vão chegando, vão ceiar conosco no domingo pela manhã, tá bom? E aí aproveita a oportunidade de você levar a sua doação, caso você não pôde fazê-la na semana passada, como nós propusemos lá na igreja, tá bom? Muito bem. Aí você vai perguntar, apóstolo, e como fica os irmãos que não vão poder estar? Muito bem. Neste domingo, nós vamos, nesse domingo também, nesse próximo domingo, nós vamos fazer uma live aqui transmitindo o culto e nós vamos fazer uma ceia online. Então aí na sua casa você vai preparar o seu suco de uva e a sua porção de pão. E nós vamos aqui transmitir a Santa Ceia online. Então na sua casa, você que não poderá estar na igreja no domingo de manhã, você vai ceiar conosco online.
Amém? E essa sugestão eu dou para todos os pastores, tá bom? Fazerem nas suas congregações, estarem no domingo pela manhã, tá bom? Para poder fazer a ceia presencial. Não é um culto necessariamente congregacional, mas é uma celebração da Santa Ceia que não deixa em parte de ser um pequeno culto, em forma breve, mas não é um culto de ajuntamento, para que a gente ainda continue dentro daquilo que foi decretado aí da paralisação, tá bom? E aí à noite, os pastores que transmitem o culto online passem a mesma orientação para os seus discípulos e líderes para que eles possam estar no horário que você for transmitir, participar. Os demais pastores que não estão fazendo transmissão online, eu convido você a convocar a sua congregação para que juntos nós possamos participar deste momento aqui, nesta live, tá bom? Ou em outro pastor da nossa congregação que esteja também fazendo a Santa Ceia, tá bom? Então, nós aqui, às 18h30 de domingo, vamos fazer a Santa Ceia online. Então acho que a forma mais, dentro desse contexto, nós estamos mais, digamos assim, viável, né? A forma mais viável para fazermos desta forma, tá bom? Muito bem. Deixa eu passar um outro aviso também importante. A Páscoa está chegando, amém? Então, nós não vamos deixar de celebrar a festa de Páscoa também por conta da paralisação, evidentemente. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer a transmissão online aqui da festa de Páscoa, explicando um pouquinho sobre os elementos, né, e um pouquinho sobre essa celebração. Então, quarta-feira, eu convido você também a estar conosco. Vamos fazer uma transmissão falando sobre a festa de Pêssar, a festa de Páscoa, falar um pouquinho sobre o seu aspecto profético, histórico, profético e como o cristão deve celebrar essa festa, explicar um pouquinho do simbolismo que envolvem, né, o jantar e o jejum de Páscoa, tá bom? Lembrando que domingo, como é Santa Ceia, eu acredito que é interessante os pastores falarem, os que vão transmitir, essa mensagem voltada para já a preparação para a quarta-feira de Páscoa. Então a palavra também aqui nossa de domingo vai ser também voltada para Páscoa. Amém? Então você está convidado a estar conosco nesta celebração. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Creio que deve ter ficado bem objetivo para todos essa compreensão. Tem mais alguém que está online também? A gente pode... Tem a apóstola Deusa, Rebeca e Luísa. Diaconisa Luísa, né? Então, Diaconisa Luísa, que mais? A obreira Fabiola, né? Isso. E a nossa apóstola Deusarine Apóstola. Shalom. Mandei aí o recado, o aviso, tá bom? O combinado, eu acredito que vai ficar bem legal. Se você quiser, nós fizemos um material em PDF explicando mais esses detalhes sobre a festa de Páscoa. E nós vamos estar enviando, tá, lá no grupo e postando no site, tá bom? Então depois você pode baixar e ler as nossas instruções e um pouquinho a explicação sobre esse momento tão importante da Igreja de Cristo, porque é um memorial que nós devemos celebrar, é um memorial importante e extremamente profético, porque nós estamos num momento de isolamento, né, um momento no qual tem uma peste, né, que se propaga aí, né, uma epidemia, e foi justamente algo muito parecido com o que aconteceu com Israel. Então nós podemos perceber que aquilo que aconteceu lá no passado não foi algo natural. Então foi algo que aconteceu de fato, assim, não de forma natural apenas, mas algo sobrenatural trouxe para o natural aquilo que aconteceu. Então talvez a gente olhe muitas vezes os eventos do Antigo Testamento, a gente fala, meu Deus, será que de fato, como é que foi isso que isso aconteceu? Então Deus está dando um pouquinho para nós hoje, um reflexo do que como foi lá no passado. Quando Jesus, lá no Testamento, lá no início, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a primeira menção de Jesus à festa de Páscoa. Por quê? Porque foi um cordeiro, né, o sangue do cordeiro, o sacrifício de um cordeiro que livrou os israelitas naquele contexto lá do anjo da morte. Então, que deu livramento ao povo. Então é interessante você ver como Jesus está entronizado dentro do contexto de Páscoa. Amém? Então eu tenho certeza que a nossa mensagem de domingo vai ser em cima desse contexto, e a de quarta-feira mais explicativa,
para que você possa também se preparar para o jejum, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, vamos orar nesse momento. Convido você a orar comigo. Convido você a elevar os seus pensamentos a Deus, para que juntos possamos clamar, orar, para que o Senhor nos conduza hoje no que Ele tem para as nossas vidas, para o nosso coração. Amém? Aleluia. Muito bem, oremos. Eterno nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, nesta hora, e te agradeço pela presença de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo a esta transmissão e todos aqueles que ainda irão, Senhor, assistir a esta transmissão. Ó Deus, nós reconhecemos que não temos poder em nós mesmos, que não temos capacidade em nós mesmos que não seja vinda do Teu Espírito, Pai. Que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro às nossas necessidades. Que esta palavra nos edifique, que esta palavra nos dê vida, que esta palavra nos liberte. Pai, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Reconhecemos que precisamos de Ti, Pai. Reconhecemos que precisamos da Tua presença, reconhecemos que precisamos da Tua misericórdia, Pai. Aleluia. Ó Deus, que neste momento essa palavra venha de encontro à necessidade dos Teus filhos que ouvem, que assistem a esta palavra, a esta ministração. Senhor, abre os nossos olhos, nos colocamos na dependência do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, Senhor, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te exaltar, Senhor. Aleluia. Pai, que nesse momento todo o atrapalho, todo o levante, tudo aquilo, meu Deus, que tenta impedir, Senhor, o Teu agir em nossas vidas, meu Pai, seja nesse momento, Pai, neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, assim, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, que a nossa mente agora esteja cativa, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Se você crê, você pode aí dizer um amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Vamos fazer uma leitura do texto da palavra do Senhor, que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. O tema desta palavra nós colocamos como a mente do Espírito, tá bom? Vamos ver o que Deus tem hoje para nos trazer um pouco sobre a mente do Espírito. Amém? Aleluia. Vamos ler um trecho aqui uma porção aqui da palavra nesta hora, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido,
jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode repetir comigo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer mais uma vez? Porém, nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Então, que palavra maravilhosa, que palavra para um tempo muito oportuno. Um tempo pelo qual nós vivemos de extrema necessidade de uma busca por sabedoria espiritual. Quando nós olhamos o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver uma igreja que muitos teólogos chamam de uma igreja carnal. Uma igreja conduzida pelos seus próprios instintos, muitas vezes. Vemos também uma igreja que, ao mesmo tempo carnal, era uma igreja espiritual. Era uma igreja que tinha dons espirituais. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo já exortando a igreja a um princípio muito importante, o princípio da unidade. Antes dele começar a falar também sobre a unidade, Paulo relata algo muito importante sobre a graça de Deus, sobre nós entendermos a nossa identidade em Cristo, de que Cristo, ele é o Senhor da igreja, de que Cristo Jesus, ele é esta porta de acesso às nossas vidas. Como eu disse, na continuação, ele vai exortar a igreja logo na unidade. Ele vai exortar a igreja a estar unida, estar em um só pensamento, em um só propósito. Nós vamos ver no capítulo 1, por exemplo, no versículo 10, Paulo exortando pelo fato de que muitos diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí nós vamos começar a perceber uma igreja que já começa totalmente criando, grupos, separando o entendimento para que, e assim não sabendo que isso, nesse tipo de atitude, não se manifesta o reino de Deus, não se manifesta a vontade de Deus. Deus se manifesta onde há unidade, onde há um só pensamento, onde há uma só concordância, embora tenhamos as nossas discordâncias naturais. E aquilo que nos une, aquilo que é propósito maior, deve nos unir. Embora, como eu disse, temos opiniões diferentes, mas possamos ceder muitas vezes ao nosso eu, para que possamos juntos permanecer em unidade. E aí Paulo, ele diz aqui algo muito lindo,
que um dos segredos da nossa transformação espiritual, um dos nossos segredos para conseguirmos manter essa unidade é justamente eu me gloriar na presença de Deus. Ou seja, eu me gloriar não pela minha opinião que deve prevalecer, a minha opinião está ser a última palavra, mas eu me gloriar pelo fato de que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, de que eu sirva o Senhor, de que se existe um bem maior, por que não me submeter? Por que não quebrar o meu orgulho? Por que não tirar aquilo que atrapalha a unidade, por exemplo? Então, Paulo diz algo muito maravilhoso, né, no capítulo 1, né, no versículo 30, mas diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, toda vez que eu quebro a unidade, toda vez que eu me vanglorio em algo ou em pessoas, na verdade, o meu orgulho está acima de entender que me gloriar no Senhor é muito mais importante. Você ser humilde é uma glória muito grande. Talvez o mundo não reconheça, mas aquele que julga, aquele que é santo, ele ama isso. Quando nós lemos nas bem-aventuranças, quando ele diz bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando eu consigo ser altruísta, eu consigo me colocar no lugar do meu irmão, eu não entro na ditadura, como diz, né, os estudiosos da mente humana, nosso apóstolo está assistindo, ele sabe muito bem disso, que eu preciso aprender a me colocar no lugar do próximo. Eu não posso entrar num ritmo de tomar lá da cá. Eu arrancar isso de mim, a ditadura do toma lá da cá, eu ter a necessidade de revidar. E aqui que é um ponto muito importante do que o apóstolo Paulo nos ensina, que é justamente a sabedoria que Jesus, ele mesmo nos ensinou. O que Paulo está nos ensinando aqui não é algo novo que ele descobriu, digamos assim, mas algo que ele descobriu, mas claro que ele acabou descobrindo, mas não que ele descobriu por si mesmo apenas, mas entendendo pelo Espírito aquilo que Cristo Jesus já manifestou. Por exemplo, Jesus chegou ao ponto de dizer: Senhor, Pai, se possível, na crucificação, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, quando eu consigo colocar a vontade de Deus, isso é uma sabedoria do Espírito, e eu coloco a minha confiança em Deus, aí é um grande segredo que Jesus nos ensinou e que o apóstolo Paulo reforça na sua carta. Eu e você temos nos colocado numa dependência de Deus. Às vezes falamos muito bonito de Deus, mas não conseguimos, há um abismo muito grande em falar e colocar em prática. E essa sabedoria, quando eu aprendo, eu consigo colocar em prática. E Paulo está dizendo: olha, vocês são carnais, vocês são humanos demais, vocês não entenderam a grandiosidade da manifestação em Cristo. Aquele que se glorie, não se glorie em mim, não se glorie em Paulo, em Pedro, em Apolo, no sentido de fazer uma divisão, mas se glorie no Senhor, pelo fato de você ser uma pessoa humilde, de você ser uma pessoa que luta pela unidade, pela pacificação, porque os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todo pacificador, ele é filho de Deus, porque ele entende que na harmonia e na paz o Senhor, ele habita. E aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar do caráter da sua pregação. Ele vai falar do caráter desse entendimento do Espírito, de uma sabedoria espiritual, de que o Espírito vem sobre mim e ele me ajuda a moldar a nossa mente. A filosofia da Missão Apostólica Sem Fronteiras, que Deus deu, né, ao nosso ministério, assim como Deus também deu várias, né, visões como uma forma de trabalho para outras denominações, para a missão não é diferente. Então,
a compreensão que nós temos como nosso apóstolo fazendo uma ponte com a ciência e a fé, por exemplo, como Rollo May, como grandes teóricos da ciência, por exemplo, como Viktor Frankl, que entendem que eu preciso achar uma identidade. Embora a ciência não seja nesse aspecto espiritual, mas nós vamos ver um homem demolido, um homem à procura de algo, de um sentido, um homem à procura de si mesmo. E é exatamente este sentido, esta procura, que nós entendemos que é aí que o homem está perdido no caos. E Deus, no meio do caos, Ele revela o Mashiach, Ele revela Cristo Jesus. E quando eu tenho este entendimento pelo Espírito de Deus, saiba, querido, que nós vamos passar por uma das maiores experiências espirituais, que é o quê? O nosso espírito ser reconstruído. E quando meu espírito é reconstruído, eu consigo retornar para o Éden. E essa filosofia, essa teologia do reino, ela é extremamente importante para que eu possa entender. E eu e você como líder, como discípulo, precisamos entender isso. Nós precisamos saber que nós temos uma identidade, a nossa identidade é espiritual. Quando nós não entendemos algo no racional, nós precisamos partir para o espiritual. Nós precisamos entender os sinais dos tempos. E quando eu entendo a identidade, que eu passo pelo novo nascimento, aquilo também que em Romanos 12 é a metanoia, é o techuvá, é o retornar para Deus através de uma transformação dos meus conceitos humanos que não podem adentrar os conceitos espirituais. Porque Romanos 3,23 diz que eu estou morto e fui destituído, eu fui separado, eu fui expulso, eu perdi a credencial e todo o direito de entender as coisas espirituais. E em Cristo Jesus, eu reconquisto isso. E é exatamente esse aspecto do entendimento da nossa mente de forma espiritual que o apóstolo Paulo também aborda nas suas cartas. Inclusive, esse entendimento é muito importante para nós que aconselhamos a partir da Bíblia. Eu e você que aconselhamos pessoas, nós não devemos dar as nossas opiniões para as pessoas. Claro que podemos em parte, mas a nossa opinião, o nosso entendimento deve estar fundamentado nos princípios espirituais, nos fundamentos das Escrituras, para que haja transformação. Todo líder, todo discípulo que aconselha sem usar a Bíblia comete um grande equívoco. A pessoa que está na igreja, que está buscando o Senhor, mas não tem uma vida de leitura da palavra, de meditação da palavra, ela está totalmente fora do entendimento espiritual. Porque eu preciso compreender essa nova perspectiva espiritual que o apóstolo Paulo está nos dando esse privilégio através do Espírito Santo que nós venhamos a conhecer. E aí ele vai dizer, queridos, que essa sabedoria ela não pode ser entendida de forma natural. Por exemplo, tudo aquilo que nós fazemos de forma espiritual, o mundo encara isso como loucura. Nós podemos ver, por exemplo, no versículo 9, quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo, ele entendia que muitas vezes as próprias fraquezas que nós temos, ela sempre vai ser um convite para me entender de forma espiritual o que está acontecendo. Qual é o propósito? E em tudo ele diz que o Espírito tem um propósito em nossas vidas para nos dar entendimento sobre aquilo que vivemos. Por exemplo, ele vai dizer no versículo 8, sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe por quê? Porque quando você entende que é Jesus que traz, Yeshua, ungido de Deus, a sabedoria para ministrar o nosso coração as leis espirituais, para que possamos entender as Escrituras, para que possamos ter discernimento espiritual, você não crucifica, você abraça. Você fala que ele diz que os poderosos deste tempo eles não entenderam quem Jesus era. Se houvessem crucificado, abraçariam como aqueles que abraçaram, como Pedro, como João, como Nicodemos, como tantos outros, como o próprio apóstolo Paulo. Ele abraçou essa sabedoria.
E ele entendeu que depois daquele encontro com Cristo, ele foi transformado, ele foi mudado. A vida dele nunca mais foi a mesma, porque o espírito dele foi reconstruído. Havia como escamas, e exatamente essas escamas que existem diante dos olhos de muitas pessoas, inclusive do nosso, quando muitas vezes não entendemos as questões espirituais. Quando nós começamos a entender a questão do reino, a questão de salvação, é algo muito lindo e muito profundo. Por exemplo, olha como a fé ela é importante. Para que você tome posse desta promessa, é importante você ter fé. É importante você crer. A gente fala muito sobre fé e crer, mas eu digo para você que não é fácil ter fé e crer. Sabe por quê? Jesus ele quer operar nas nossas vidas. Na Bíblia teve alguns lugares que ele diz o seguinte: não pôde operar ali muitos sinais por causa da incredulidade. Ou seja, não é que a gente vai passar agora, irmãos, ignorar o natural. Não é isso que nós estamos falando, e muito menos o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, está nos mostrando aqui. Mas entender que conceitos espirituais que nós temos dificuldades de colocar em prática só pelo entendimento espiritual. Por exemplo, hoje eu tive uma experiência interessante. Tinha uma pessoa aqui próximo de casa que cometeu um furto aqui em casa. E eu confesso para você que eu criei uma resistência em relação a esta pessoa. Mas eu sei que isso não é de Deus. E você sabe que isso não é de Deus. Mas eu tinha essa resistência. E aí hoje ele estava sentado, nunca mais, depois que ele havia feito o furto, eu jamais havia dirigido a palavra a esta pessoa. É uma pessoa que mora no bairro aqui. E não só furtou aqui em casa, como furtou várias outras casas. E aí ele estava na frente ali. E eu tinha isso era de manhã cedo, eu estava com uma sopa aqui em casa, um arroz. E aí eu olhei para ele assim, e aquilo ministrou no meu coração. Faça algo de bom para esse rapaz. E eu falei, jovem, aí ele olhou para mim, senhor, eu falei, você espera um instantinho que eu tenho algo para te entregar. Aí ele falou que deu, ele falou assim, eu agradeço por isso. Fui, esquentei a comida, preparei a sopa, preparei o arroz, esquentei bonitinho para ele, coloquei num pote, dei uma colher para ele, chamei ele, tá aqui meu filho, que Deus te abençoe. É uma sopa? É? Poxa, que bom, poxa, muito obrigado. E daí eu peguei, dei para ele, e aí ele foi muito satisfeito e alegre. E aí o Espírito Santo ministrou isso muito ao meu coração. É esse tipo de sabedoria que só o Espírito ele pode nos dar. É claro que isso é só um exemplo, tem tantas coisas na minha vida, como eu creio que na sua vida, ainda precisam ser transformadas. No nosso jejum de Páscoa, nós vamos jejuar em cima desses propósitos. Existe um livro chamado Pecados Intocáveis, recomendo para você ler esse livro. A gente tem às vezes um jargão que nós sempre falamos, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu não faço isso, não faço aquilo. Glória a Deus por isso, porque isso seria já quase o último estágio de pecados que estão antes desses. Então, muitas vezes a nossa personalidade, nós acabamos permitindo que certos comportamentos se adaptem. E nós vamos falar melhor isso na festa de Páscoa. E muitas vezes isso está na nossa personalidade, no nosso caráter, como muitas vezes a impaciência, como a gente pegar abuso de alguém e saber que isso não é de Deus. Por exemplo, eu preciso amar você independente de qualquer coisa. E você precisa me amar independente de qualquer coisa, embora, claro, só um exemplo aqui, embora você não goste de mim, por exemplo, ou viesse a não gostar de mim ou não me aceitar por algum motivo, não gostar de mim, mas você deve me amar independente de qualquer coisa. Então é essa sabedoria que o apóstolo Paulo nos diz, uma sabedoria prática, que eu entendo que os valores do reino estão acima das minhas vontades, acima dos meus desejos. E ele continua falando aqui, por exemplo, no versículo 10, quando ele diz assim, mas Deus revela essa sabedoria pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, sonda, se aprofunda, conhece, vasculha, mergulha, até mesmo as profundezas de Deus. Então olha, aqui porque qual dos homens sabe as coisas do... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem? Assim também as coisas
de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É por isso que o Espírito vem para revelar que Jesus é a porta de transformação. Que eu e você estamos numa jornada de retorno para Ele. Quando nossos instintos, irmãos, nos destroem, quando os nossos instintos, como o nosso apóstolo diz, né, que os nossos instintos, eles são algo que está ali na nossa natureza mesmo, né? Sede, fome, sono e sexo. São coisas que nós precisamos dominar, são coisas que nos vencem. Então, isso faz parte dos nossos instintos, isso prova o quanto nós estamos separados de Deus. Ou outrora estávamos separados do Senhor. Então a nossa salvação precisa ser desenvolvida todos os dias. A salvação não é algo que você vai lá na igreja, você levanta a mão, aceitou Jesus e você vai viver a sua vida, não. Aquilo ali é apenas um sinal que você está tomando uma decisão. A partir deste momento vem um novo estilo de vida, um novo olhar, novas atitudes, e começam principalmente pela oração, começa principalmente pela devoção à palavra de Deus, das Escrituras, por exemplo. Se você crê, diga amém, eu creio nessa palavra. Amém, eu creio nessa palavra. E o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e assim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo para os coríntios, poxa, Coríntios, a igreja aos coríntios, lá no capítulo 1 vocês estão brigando, poxa, por coisas mundanas, porfias, separatismo. Isso é o espírito do mundo. Isso são o espírito que habita no mundo, as coisas naturais, porque há o egoísmo, há falta, há o desamor, há a falta de respeito, a falta de unidade. Poxa, vocês receberam gratuitamente para vocês terem outros comportamentos. E é nessa perspectiva do entendimento da mente de Cristo é que Paulo começa a nos trazer uma revelação muito profunda da palavra de Deus. E ele continua dizendo aqui no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui é um mistério, porque de qualquer forma algo acontece basicamente assim. Você sabe que, querendo ou não, existe dentro de nós um senso do que é certo e do que é errado. Mesmo as pessoas, irmãos, que estão no mundo, mesmo nós também, quando acabamos muitas vezes pecamos, existe algo dentro de nós que nos diz que aquilo não é certo. Mas a gente não tem forças para seguir o que é certo. Então, aí, por isso que Paulo vai usar esse entendimento, porque só há um motivo, uma forma de eu me libertar e conseguir, é quando eu começo a ter a mente do Espírito. Eu começo a desenvolver a compreensão espiritual daquilo que Jesus nos ensinou. O exemplo que eu dei da experiência que eu tive hoje, e aquilo ministrou meu coração de ter amor. E o Espírito ministrou meu coração dizendo, tá vendo, filho? É assim que você vai ser alguém espiritual. Não, irmãos, que você tem que sair daqui agora e abraçar seus inimigos ou coisa do tipo. Mas quando você tiver a oportunidade, aquele que fez algo para você, talvez você ainda guarda, você não consegue mudar, por exemplo, ainda existem pecados que estão dificultosos, estão muito enraizados na nossa vida. Um clamor do apóstolo Paulo é desenvolver a mente de Cristo, uma mente espiritual, de alguém que diz em oração, de alguém que se volta para Deus e diz, Senhor, a minha vida está difícil, Senhor, eu sei que algo não vai bem. Então, esse entendimento ele é extremamente importante para que venhamos desenvolver a mente de Cristo.
E quando você desenvolve a mente de Cristo, o que você vai querer fazer? Ler a palavra. Aqui não fala, irmão, de adivinhação. Não é você entrar num transe espiritual e dizer, eu estou recebendo aqui um comando do Espírito assim. Viver é como se você fosse uma espécie de curandeiro, de até um feiticeiro, de receber algo e falar, eu estou captando algo. Não funciona assim. Mas uma convicção interna, uma transformação, um desejo de se voltar para as coisas de Deus, de ter atitudes que sejam coerentes com a palavra do Senhor. E quando eu consigo desenvolver isso, eu consigo fazer essa busca, eu consigo desenvolver a mente de Cristo. Aleluia. Quem quer ter a mente de Cristo aí? Você quer ter a mente de Cristo? Eu quero ter a mente de Cristo. Você foi dado gratuitamente a você. Mas você precisa tomar posse. Você precisa se posicionar em relação a isso. Como eu sempre cito aqui a W. Tozer, como ele diz, ore até você sentir vontade de orar. A nossa carne vai estar sempre militando contra o Espírito. Depois Paulo vai tratar isso mais à frente na carta aos Gálatas, falando que esse dom, esse fortalecimento, ele só vem quando eu abro para me ter a mente de Cristo. Em outras palavras, em oração, você sabe o que você precisa falar. Diga para Deus em oração, Senhor, me muda nesta área. Senhor, vem lapidar, vem moldar o meu temperamento, o meu comportamento. Tira de mim de ser uma pessoa rude, de ser uma pessoa difícil, de entrar em situações difíceis. A carta, por exemplo, ainda continua aqui no capítulo 3, dizendo o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deixa eu te falar algo. Se você vai para a igreja, se você põe louvor para tocar, se você não tem o hábito de orar mais, se você anos e anos não vai na igreja, se você teve a oportunidade, por exemplo, de assistir essa live, né? Se você é da nossa congregação e não consegue assistir, não consegue parar para receber, se você está com pensamentos mais ligados a este mundo, deixa eu te falar algo muito importante para você observar. Se eu e você estivermos fazendo isso, saiba que nós nos tornamos pessoas religiosas e extremamente carnais. Por quê? Porque tudo isso vai refletir no meu comportamento. E aqui, muitas vezes, quando nós não estamos fazendo isso, melhor dizendo, que eu acabei de citar, mas há entre nós, por exemplo, falta de paciência, ciúmes, contendas. Nós somos pessoas carnais e não entendemos isso. Assim como os coríntios não entendiam. Eles achavam que contender era normal. Eles acham que brigar era normal. Eles acham que fazendo divisões, criando problemas, e Paulo identifica que era ciúmes, isso nada mais é que os tornava carnais. Ele falou assim: vocês são carnais, vocês não vão nem entender o que é a mente de Cristo. Então eu preciso começar novamente com vocês, porque vocês não entenderam ainda. E aí ele diz assim, porque quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente ainda, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Tudo que você faz é para Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus é que dá o crescimento. Somos servos, irmãos. Não é nada mais, não passamos disso. Claro que temos uma unção que nos representa, que Deus nos deu, mas todos somos servos. E aí ele diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí ele continua aqui para concluir, queridos, essa palavra de hoje. Aí ele faz um alerta importante no versículo 14, que diz o seguinte: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Olha que coisa interessante. Como que eu destruo? É claro que aqui há várias formas de destruir o santuário de Deus, mas quando eu destruo o santuário de Deus, que sou eu? Ela pode ser de forma externa como de forma interna. A forma externa seria aquilo que eu faço mau uso do meu corpo. Os pecados que são externos que eu pratico de forma externa. E os pecados que, como Marcos capítulo 7 diz, que brotam do coração. Então, nós precisamos estar atentos a esse ponto. Então, olha que coisa interessante. Paulo diz que quando eu estou nesse entendimento, eu estou fazendo um bom fundamento na minha vida. Mas quando eu não estou colocando os princípios do Espírito, deixando ouvir a voz de Deus para que eu possa colocar em prática a obediência da palavra, aí, queridos, possivelmente esse edifício que eu estou construindo, ele vai ruir um dia, e aí eu vou ser penalizado de uma forma muito severa. Então, ele diz o seguinte, para concluir aqui também, versículo 20, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, Paulo usa o mesmo princípio de Cristo, de que ele se entrega ao Pai em extrema submissão aos princípios de Deus. Talvez você, com essa palavra, você fala, apóstolo, eu não estava entendendo, mas hoje eu entendo, porque a palavra está sendo ministrada, e a pregação vem e a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus, e aquele que prega, automaticamente ela vai produzir fé. Deixe produzir fé no seu coração. Quando produzir fé, aleluia, você vai começar a compreender os mistérios da palavra de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, a fé está sendo gerada no seu coração. Apóstolo, como é que eu faço? Nós vamos orar e você vai tomar posse da mente de Cristo. Aleluia. E eu pergunto para concluir essa palavra, você quer ter a mente de Cristo? Você quer ter a mente de nosso Senhor? Você quer ter, Bispa Kessia? Eu quero. Queremos ter? Você quer ter já nessa mente de Cristo? Amém. Então queremos ter a mente de Cristo. Porque se você tiver a mente de Cristo, deixa eu te falar algo, você não vai mais brigar. Você não vai ter rixa com ninguém. Você vai amar o seu próximo. Você vai amar a Deus. Você vai focar, como eu coloquei uma frase, se nós sabemos quem nós somos, nós não vamos procurar fazer aquilo que não somos. Porque nós temos foco. E aqui Paulo está nos direcionando para um foco espiritual. De que eu e você temos um propósito. Eu e você temos uma visão. E eu e você fomos chamados para dar frutos. E quais são esses frutos? É o amor, é a graça, é a misericórdia. Aleluia. Amém? Então vamos orar. Talvez você está precisando um pouco dessa mente dentro da sua casa.
dentro do seu trabalho, dentro do que você faz. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e você que nos assiste neste momento, tome posse da mente de Cristo. Tome posse daquilo que Ele tem para você. Ele te deu gratuitamente. Não adianta brigar. Não adianta se estressar com pessoas. Tenha a mente de Cristo, confie. Senhor, até se você está sendo injustiçado, deixa eu te falar algo. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu quero concluir lendo alguns trechos aqui das bem-aventuranças, que para mim é algo que é maravilhoso. Quando ele começa a dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquele que tem paciência, aquele que ser manso não quer dizer que não está doendo, dói, nos estressa, mas você é manso no sentido de esperar nele. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ah, Senhor, está doendo. Ah, Senhor, minha mente está acelerada. Ah, Senhor, estou preocupado. Mas você corre para Ele. Até quando não sai lágrima, você está ali, lutando contra a sua carne. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração? É quando naquela situação você não procura ter malícia. Você não procura, mesmo sabendo que a sua carne quer te enganar, quer plantar sentimentos errados, e também as setas do maligno quer confundir a sua mente. Você é limpo de coração, você não deixa a maldade entrar no seu coração. E até quando ela vem, você luta contra ela, você discerne: poxa, a maldade quer vir no meu coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seja pacificador. Ame o seu próximo. Ame a Deus. Faça o que for possível para ter a paz. Seja um condutor da paz. Às vezes não, sempre. Em Cristo, quando você perde, na verdade você nunca perde, você sempre vai ganhar. Talvez você seja difícil naquele momento. Talvez você tenha que suar sangue. Talvez você tenha que suportar situações difíceis, mas Deus vai ser exaltado na sua vida. Deus vai te abençoar. E nós perdemos isso. E Paulo quer dizer: ei, tenha a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque a vontade que dá quando eu chego na igreja, Paulo possivelmente dizendo para os coríntios, era entrar na carne com vocês. Mas eu falo: meu Deus, mas vocês não entenderam nada. Eu não consigo falar. Eu tinha muitas revelações para trazer para vocês, mas eu vou ter que trazer a base porque vocês estão totalmente sem base. Eu pensei que vocês tinham entendido. Eu pergunto: será que você tem entendido o que é ter a mente de Cristo? Vamos orar neste momento? Oremos ao Senhor. Oh Deus, tantas vezes, Pai, nós andamos e não entendemos essa palavra, Senhor. E muitas vezes, Pai, deixamos de ter a Tua mente, porque as coisas deste mundo, elas têm falado mais alto. Senhor, e nesta noite que aqui estamos, neste momento, nesta transmissão, te pedimos, Pai, dai-nos a mente de Cristo, para que eu tenha discernimento das circunstâncias, para que eu me entregue a Cristo, como Cristo entregou a Ti, Senhor, sem ressalvas, sem querer que a Sua vontade prevalecesse, Senhor. Pai querido, nos perdoa nesta hora
pela nossa carnalidade. Talvez estamos, Pai, como a igreja de Corinto, focado nas brigas, na nossa opinião, na nossa estupidez e ignorância, Pai, na nossa grosseria. Senhor, quando não conseguimos mais nos avaliar, Senhor. Mas, Senhor, naturalmente não vamos conseguir isso, Senhor. Mas pela mente do Senhor, nós vamos conseguir. Pela mente de Cristo, nós vamos conseguir. Senhor, nos perdoa quando não conseguimos colocar isso em prática. Quando as coisas do mundo sempre falam mais altas. Quando as amizades falam mais alto. Quando, Senhor, não conseguimos ter o discernimento para ter a mente de Cristo. Senhor, manifesta sobre nós nesta hora a mente de Cristo. Aleluia. Manifesta sobre nós, Senhor, o entendimento para discernirmos, para entender a Tua palavra. Oh, Senhor, quantas vezes, Pai, estamos tão tomados por nós mesmos que não temos prazer na oração, não temos prazer, Pai. Só para o Teu Espírito, Pai, onde o meu irmão está. Aleluia, Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, quando o Senhor não pôde falar a nós como espirituais, mas como carnais. Porque há porfias, há ciúmes, há rixas, há situações muitas vezes no nosso coração, Pai. O Senhor nos faz crescer, nos faz desenvolver esse entendimento espiritual, gera em nós a fé, como muitos, Pai, que não podiam ver o que Cristo poderia fazer. Eles falaram: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Mas ajuda-me, Senhor. Senhor, como diz um louvor tão lindo: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais conhecê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, Pai, como diz a letra desse louvor, Pai, não retire de nós o Teu Espírito. Para onde iremos, Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, queima essa paixão pela Tua presença. Aleluia. Pai, conduz essa geração, nosso país, à Tua presença. Conduz, Pai, pessoas hoje que estão no erro. Que possamos ser agentes de mudança, de transformação, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, nós nos revoltamos contra a nossa sociedade, da forma que estamos vivendo. Nós não aceitamos, meu Deus, uma liderança, meu Pai, que está longe dos Teus caminhos. Nós não aceitamos discípulos, meu Pai, que outrora estavam firmes e hoje voltaram para o caminho da lama, do pecado, Senhor. Verdade. Pai, neste momento tem misericórdia de nós, Senhor, e nos conduz, Pai, em Cristo, a Tua presença. Assim, Pai, eu profetizo nesta noite um novo tempo sobre a Tua igreja. Aleluia. Um novo tempo, meu Pai, de libertação, de cura. Meu Pai, um tempo, meu Pai, de libertação desta enfermidade. Que quando estivermos retornando, que a Tua igreja retorne, meu Pai, o Teu povo com
alegria, meu Pai, compaixão, com, meu Deus, desejo da tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. E que esse desejo seja contínuo, que esse desejo ele seja alimentado todos os dias, Pai, para estarmos, meu Pai, firmes todos os dias na tua presença. Pai querido, nos ensina a vencer a nossa carne. Pai, assim eu profetizo libertação e cura. Aleluia, eu declaro cura nesta noite, Pai, nesta hora, sobre o corpo físico. Aí onde você está, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Eu quero declarar cura, eu quero declarar libertação, eu quero declarar libertação da opressão do maligno, que você vai entender a palavra de Deus, para que você um novo tempo na presença dele. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga Senhor, eu creio, diga amém e diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Deus te abençoe com essa palavra. Que essa palavra ela traga vida sobre o Espírito. Que essa palavra te abençoe para esse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Acho que mais pessoas estão aí na transmissão. Queria fazer menção aqui dos nossos irmãos. Amém. Quantas pessoas estão aí? Teve 28. Né, pessoas. Amém. Todas as pessoas estavam acompanhando aqui, né? Isso. Quero dar um abraço para a irmã Tati Ribeiro, nosso diplomado, né, da congregação Ítalo Juan, nossa diaconisa Creudilene, glória a Deus, a minha pastora Michele Santos, um grande abraço para Márcia Viver Melhor. Quero também mandar um abraço aqui para o nosso evangelista Clóvis, amém. Um grande abraço para o nosso pastor Marcos Bruno, meu pastor, um grande abraço para Márcio Betel, tá? Minha pastora Terezinha Vieira, um grande abraço, minha pastora Pranefe Galardão, tá? Nossa querida amada irmã Neila Castro, um grande abraço aí para Sara Melissa, meu pastor Aldenir Vieira, um grande abraço, meu pastor, a nossa discípula, líder de jovens, Cristielen, também nossa diaconisa Kellen. Um abraço para a nossa irmã Carleane Alencar, Shalom, irmã Carleane. Um abraço à nossa diaconisa Socorro Souza, um grande abraço para Márcio Carvalho de Justiça, um grande abraço para a evangelista Sabrina, um grande abraço para o diácono, eu não sei se é o diácono Francisco, não, acho que é o irmão Francisco de Assis, é o irmão Pessoa não, né, eu não tenho certeza se é ele, mas eu acho que não, de qualquer forma, meu irmão e querido Francisco de Assis, um grande abraço, eu acho que eu lembrei, irmão Francisco, aqui do São Jorge, se eu não estiver enganado, e para evangelista Damiele Silva, glória a Deus. Então foi uma transmissão de 1h10, amém? Que mais? 17 pessoas, 28 visualizaram, 17, acho que houve vários compartilhamentos, né? Neste momento. Então, queridos, glória a Deus, chegamos ao fim de mais um culto, de mais uma palavra ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Que abençoe você e a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele venha sobre a tua vida, colocando a mente de Cristo. Eu declaro que o amor do Pai esteja sempre e que a intercessão, o poder de Yeshua para libertar, para curar, esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Se você crê, diga Senhor, eu creio, diga graças a Deus, graças a Deus. Amém? Aplauda Ele, glória a Deus. Te vejo domingo na nossa live e domingo pela manhã nossa ceia lá na congregação das 9 até as 11h30 da manhã e à noite a ceia online, tá bom? Se você for no domingo ceiar e não pôde levar sua contribuição ainda, esse momento vai ser oportuno para você assim levar, caso você não pôde trazer na semana passada, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Aleluia.